Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aí no Vocação Podcast, o nosso bate-papo semanal, onde a gente tem procurado sempre trazer conversas relevantes, conversas importantes, conversas que vão agregar você que tem nos acompanhado aí. E esse é o principal objetivo nosso aqui em toda conversa, toda semana, toda entrevista. A ideia é a gente sempre edificar a Deus com a nossa conversa aqui, com o nosso bate-papo. E a gente já pede aí para você que está acompanhando a gente, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho do Instagram. Isso é muito importante, tá? Do Instagram não, né? Do YouTube, né? Isso. O sininho do YouTube. Senão a pessoa vai ficar lá no Instagram procurando o sininho e não vai achar. Já pensou? É bom que retenha a pessoa no nosso lá Instagram. Na nossa rede, né? Mas você que está aí no YouTube e tem acompanhado a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Quando você ativa o sininho, toda semana, quando a gente publicar um conteúdo novo, durante a semana, se nós publicarmos os cortes, alguma informação, você vai receber isso com exclusividade, tá? Então isso é muito importante e para você não custa nada, pessoal. Curtir o material, compartilhar o material, se inscrever no canal, isso é de graça para você e para nós é muito importante. Quanto mais pessoas interagindo com os nossos conteúdos, mais o algoritmo entrega isso para outras pessoas, tá? E dizer também das nossas redes sociais, que são diversas, né? A gente já está não sei nem se eu vou lembrar de todos, no Spotify, aplicativos de áudio, né? Spotify, o Deezer, o Apple for Podcasts. Esses da Apple você tem que dizer porque eu sou Android, né? Não tenho Android, acesso a esse mundo analógico, né? Mas aí a gente tem o Instagram, tem YouTube, tem Facebook, tem o canal no WhatsApp. Inclusive o nosso número do WhatsApp aí vai estar fixo na tua tela, tá? É a nossa chave Pix, mas também é o nosso canal aqui do WhatsApp, é o DDD 18 99737 9063. Repetindo para quem está aí nas estruturas de áudio, DDD 18 99737 9063. Entre em contato conosco, faça uma doação para nós se você puder, qualquer valor já nos ajuda. Se você é empresário também e quiser aproveitar o espaço publicitário aqui do Vocação Podcast, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que vai ter planos bons aí para você falar com a gente. E também falar do Secate Estofados, que mais uma vez está com a gente. O Secate que é a pessoa indicada para qualquer tipo de reforma, construção de sofás sob medidas. O que você precisar, o Secate está à sua disposição. Um profissional com mais de 12 anos de experiência. Talvez você tenha aquele sonho de construir aquele sofá reclinável, que estende, o que você precisar, o Secate pode te atender, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49. Bom, vamos lá, a gente está aqui hoje com o ilustre, excelência, né? O vereador mais votado. O vereador mais votado da eleição. História das eleições, como Não, que é? Acho que é o segundo da história. Segundo vereador mais votado da cidade de Araçatuba, João Pedro Trevisan Pugina. João, muito obrigado, tá, por você ter aceitado conversar com a gente. É uma honra aqui para o Vocação Podcast te receber. A honra é minha, né? Eu que agradeço o convite do Guilherme, né, do Hélio, por participar aqui do Vocação Podcast. Espero que seja uma conversa bacana, que agregue aí ao pessoal que está nos acompanhando e que de fato venha edificar, né, o coração das pessoas, a alma. Acredito que tem tudo para ser um bate-papo que vai produzir muita coisa aqui. Eu tenho certeza, João. E assim, cara, já vamos começar com os dois pés no peito. Bora. Você imaginava, cara, que você ia ter uma votação nesse nível quando você entrou? Como é que foi isso? Rapaz, imaginar de forma alguma que seria dessa maneira, isso nunca passou pela minha cabeça. Nem que eu teria 5.530 votos e nem que eu seria o vereador mais votado da cidade. Mas a graça de Deus é uma coisa inexplicável, cara. Amém. Eu trabalhei, né, para ser eleito. É aquilo até que eu respondo para todo mundo. Você imaginava que ia ser assim? Cara, eu não imaginava que ia ser assim, mas eu imaginava que seria eleito, porque eu estava trabalhando para ser eleito, estava me esforçando demais, né, passando da manhã até a noite na rua, o máximo que eu podia, né, batendo no comércio, falando com o pessoal, intenso nas redes sociais, né, fazendo um trabalho de base ali também. E quando vi o resultado, para mim foi a mão de Deus mesmo, né, o apoio
que eu tanto pedia, a força que eu tanto pedia, vindo através da confiança das pessoas, da credibilidade que elas depositaram, né, no nosso trabalho. E hoje vejo que é uma responsabilidade, né, que preciso honrar com ainda mais força, né? Sim. Porque quanto maior é a entrega, quanto maior é a confiança, maior é a responsabilidade. Então, como dizia até o tio Ben, né? Como que é a frase? Com grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, agora a gente está lutando para fazer um mandato à altura. Ô João, e assim, cara, eu quero entender aí internamente. Porque uma coisa é você estar trabalhando lá para a eleição e... cara, ok, você estava trabalhando para ser eleito. Mas e no dia seguinte, que você olhou para aquela tela, viu o teu nome, viu a quantidade de votos, mudou alguma coisa dentro de você? Cara, a única coisa que eu pensava depois da eleição, eu olhava e falava assim, Ebenezer, até aqui o senhor me ajudou. Então, hoje, né, foi o senhor que, eu acredito dessa maneira, foi o senhor que me depositou essa oportunidade e acredito também que é ele que vai me sustentar. Então, tenho buscado sempre fazer o que é certo, né? Às vezes isso, em primeira mão, né, tem muita coisa dentro da política que é difícil você fazer através de uma única pessoa, de uma única vontade, mas eu tenho depositado isso diante de Deus e tenho pedido para que Ele me sustente, porque foi Ele que me trouxe aqui. Então, vejo que tem coisas que são difíceis, vejo que nem tudo muda de uma hora para outra, mas é algo que desde o dia seguinte da eleição eu tenho dentro de mim. Eu vou fazer o que eu posso, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, então não vai ter omissão da minha parte, não vai ter negligência da minha parte, tudo aquilo que eu puder fazer pela cidade de Araçatuba, tudo aquilo que eu puder abraçar, né, principalmente das pessoas que me ajudaram a chegar aqui, pode ter certeza que eu tenho um compromisso e vou fazer isso. Cara, Legal. e você se imaginava político, que você ia ocupar um cargo político, um cargo público? Como que foi essa entrada aí no universo? Então, Hélio, eu desde pequeno gosto muito de política, né? Sempre acompanhei, assistia debate desde criança, mas que eu estaria exercendo um cargo eletivo, né? Que eu estaria ali sendo representante direto, eu não imaginava, né? Eu sou publicitário de formação, trabalhei a minha vida praticamente toda na parte da publicidade e propaganda como designer, né? Isso me estendeu um laço bacana com a política, né? Conheci muitas figuras, por exemplo, conhecidas aqui no Brasil por conta da minha profissão. Então, eu pensava que ficaria ali nos bastidores, né? Montando campanha. Montando campanha, pensando, né, nas estratégias ali. Mas a partir do momento que a primeira pessoa que deu uma empurrada assim, tipo assim, ó, você podia tentar, né? Você tem potencial. Foi a senadora Damares. Ah, você começou muito embaixo, né? Não, cara, começou bem lá embaixo. Foi muito bacana, porque eu participei ali ativamente da campanha do presidente Bolsonaro em 2022 e o segundo turno eu fui para o Nordeste, né? Fui ajudar numa parte da comunicação, fui fazer um trabalho de base ali. E a Damares foi uma pessoa que encabeçou, né, essa ajuda, né, que me encaixou ali com o pessoal, que me fez algumas pontes, como foi também da Cristiane Brito, que era a ministra no lugar dela, né? Isso aí na eleição de 2022. Isso na eleição de 2022. Mas nas eleições anteriores eu já vinha acompanhando nos bastidores também. Né? Ajudei de forma remota numa campanha municipal anterior, depois ajudei numa campanha de um deputado federal aqui da região. Então, assim, eu tinha esse envolvimento com a política, mas não era o nome do candidato, não era o nome que estava ali na cabeça. Então, quando surgiu essa oportunidade, né, vi que era o momento, né, porque acho que isso é uma coisa que a gente precisa analisar também. Eu vejo que se fosse há 4 anos atrás, por mais que eu goste de política, por mais que eu me identificaria, acho que não seria o tempo, né? Acho que ainda ia estar muito cedo, precisava ainda amadurecer muitas coisas, mas nesse momento eu vi que era a oportunidade, que de fato tinha chance, poderia fazer um trabalho bem feito e aí encabecei, né? Fui para cima. E você, interessante porque assim, é a mão de Deus mesmo, né, João? Porque, cara, com todo respeito, mas assim, você saiu, ninguém conhecia o João Pedro. É verdade. Entendeu? Ninguém conhecia. Sim. E o João Pedro saiu para ser, em uma única eleição, o vereador mais votado, o segundo mais votado da história do município. Você sabe quem que é o primeiro?
O primeiro eu acho que é o Cid Saraiva. O Cid Saraiva, acho que em 2008, né? É que Ele fez uma votação de 8 mil votos aí. E assim, cara, e essa influência do Bolsonaro, quando você se encontrou com o Bolsonaro, isso também foi fator importante para você no teu processo formativo para a política? Com certeza, né? O Bolsonaro, isso é algo até que muitas pessoas dizem. Ele abriu os olhos do povo brasileiro para o que acontece dentro da política. Sim. Né? A política sempre foi vista pelas pessoas como aquela coisa distante, que, por exemplo, você conhece o cara, você só vê o cara no tempo de eleição. Depois você não sabe o que ele faz, você não sabe como ele se posiciona, você não sabe qual que é a conduta dele dentro da política. E o Bolsonaro, eu acho que ele trouxe a política para perto das pessoas. Até algo que eu acredito que configura nele esse fator de líder mesmo, de aproximação, porque ele fazia isso. Ele foi uma pessoa que agregou as pessoas para dentro da política, que começou a expor, né, tal poder é dessa maneira, tal poder não poderia estar agindo da forma que está, tal poder está ali violando, né, aquilo que deveria ser a sua função. Foi expondo, né, algumas falcatruas que o povo brasileiro já tinha dentro de si. E todo mundo tinha aquilo, mas não conseguia falar. Ninguém sabia falar, ninguém sabia como defender aquilo, até que surge uma voz. E para mim, hoje, a política nada mais é do que isso. É a voz de alguém representando as pessoas que a elegeram, até um raio de pessoas maior, né? E eu vejo isso no Bolsonaro. Ele é uma figura de representação. Por mais, tem pessoas que não gostam e tudo mais, só que não anula o fato dele ser alguém representativo. Ele fala o que está no coração de muitas pessoas, as angústias, né, as lutas, principalmente no período de deputado, que foi o que chamou muita atenção, que era um cara que falava rápido, que já não ficava com aquelas conversinhas, né, gourmet para agradar, mas falava o que tinha que ser dito. Então acredito que ele resgatou nas pessoas tanto essa identidade, né, de você ser sincero, né, ser alguém que tem de fato uma postura, tem personalidade, que eu acho que é o que falta, né, algo que eu sempre falo com o pessoal assim que eu tenho mais proximidade, é que hoje o mal da política é justamente o político que você não sabe o que pensa, né, o político que você não sabe como se posiciona. É interessante que você saiba o que o cara quer, exatamente, o que o cara defende. Você está, né, votando no cara para ele te representar, então você precisa saber qual que é a postura dele, qual que é o pensamento isso, eu não tinha dele. Pensado nisso. Então, assim, esse, por exemplo, é um problema fisiológico do Centrão. Por que o Centrão incomoda tanto? Porque o Centrão, ninguém sabe definir o que se passa no posicionamento deles. É por isso que eles são voláteis. Eles são uma massa cinzenta ali que ocupa espaços e negocia. É só você ver. O problema do Centrão é que o Centrão está a todo momento, né, se transformando ali de acordo com que o ritmo é tocado. Se hoje eles querem algo dentro do governo e o governo não cede, eles começam a migrar para o apoio à direita. Agora, se eles querem algo, o governo começa a ceder, eles já voltam ali, né, a abraçar a esquerda. Então você vê que o Centrão ele é justamente volátil porque as pessoas que elegeram esses representantes do centro não sabiam, né, qual que era o posicionamento, não sabia como eles se comportariam e hoje eles têm liberdade para ficar aí se locomovendo da forma que os beneficia. Diferente de um representante da direita, por exemplo, ou até da esquerda, que já chega ali, né? chega ali, tipo assim, com o seu posicionamento claro, já chega falando para que foi eleito. E aí, por exemplo, um cara que é da direita, se ele bambear naquilo que ele se comprometeu, naquilo que ele se posicionou ao decorrer da campanha, ele já vai ser um cara isolado, porque não está cumprindo aquilo que foi eleito para fazer. Hoje eu, por exemplo, até às vezes alguém me pergunta, você não acha às vezes você fala muito da direita, não sei o quê, e as pautas locais? Cara, para mim tá tudo interligado. Primeiro porque eu fui eleito com uma bandeira, né? As pessoas que votaram em mim sabiam disso. Não foi novidade. Sabiam disso. Eles sabiam, até porque o Bolsonaro, as coisas que eu defendia estavam no meu material de campanha. Então não é novidade para ninguém que eu apoio o Bolsonaro, que eu sou de direita, que eu tenho meus posicionamentos. Agora, o que não pode é pronto, cheguei aqui. Agora eu preciso me manter aqui de toda forma, então não adianta. Eu vou começar a acenar para o Centrão, vou começar a acenar para a esquerda. É claro, nós temos que votar no que é bom para a cidade. Mas princípios e valores, né, o que me trouxe aqui, isso é inegociável. Perfeito. E assim, João, a gente aqui no Vocação Podcast é um espaço que a gente diz democrático, porque a gente recebe profissionais de diversas áreas, nós recebemos pessoas de diversas ideologias, nós já
recebemos aqui recentemente o Odilon Guedes, que é presidente do Conselho de Economia do Estado de São Paulo, e é uma pessoa que tem posicionamentos de esquerda, e está tudo bem, é o pensamento da pessoa, mas assim, nós temos que cumprir o nosso papel aqui de provocá-lo. Como é que você enxerga essa dicotomia, cara, esquerda-direita, para o Brasil tão polarizado como ele está hoje? Você vê isso como um ponto negativo? Como é que você enxerga isso? Muito mais que um ponto negativo. Eu vejo que hoje, principalmente no que diz respeito à esquerda, eles já escancararam qual que é o problema deles com a gente. Não é um problema simplesmente ideológico. Se eles tiverem a oportunidade de caçar o mandato de todos os representantes de direita, eles vão caçar. Se eles puderem colocar os representantes de direita na cadeia, eles vão colocar. Mas você acha que a direita também não faria isso? Não acho. Eu acho assim que a direita ela tem uma linha de pensamento, mas assim, se o cara cometeu um crime, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Agora, o cara não pode ser preso por uma opinião dada em plenário, por exemplo. A direita não faria isso com alguém de esquerda? Eu nunca vi, por exemplo, um deputado de direita pedindo a prisão de um deputado de esquerda simplesmente por ter dado uma opinião. Inclusive, no governo Bolsonaro, a esquerda ficou o mandato inteiro dele chamando ele de genocida, chamando ele de diversas coisas. E quem desses deputados, quem desses representantes da esquerda foram presos por crime de opinião? Diferente do que acontece agora. Diferente de alguém agora que ousa se levantar contra algum ministro do STF, de alguém que ousa chamar o Lula de ladrão, mesmo ele sendo condenado por 3 instâncias. Então, assim, você vê que tem uma diferença. E agora eu puxo até para as pautas políticas. A esquerda, ela se posiciona de maneira, tipo assim, agora está num hype de uma pauta. Eles trazem essa pauta para eles, tentam de toda forma vender isso para o povo brasileiro. Daquilo, Só que aí quando você coloca de fato a solução do problema para ser pautado e para ser votado, eles se ausentam porque fere os direitos humanos, porque viola a integridade das pessoas. Só que, cara, eu estou dizendo isso até por essa notícia recente, esse envolvimento recente, foi essa pauta abordada pelo Felca. Da adultização. Sim. Isso virou tema no Congresso, virou um projeto de lei. Só que aí, esses mesmos representantes políticos que falam que estão ali para defender as crianças, que querem o bem das crianças, que querem punir os marginais ali, os vagabundos, na hora que eles têm a oportunidade de votar contra essas pessoas, eles começam a achar ali um jeito de se esvair das pautas. Então, por exemplo, a pauta da castração química, ela foi apresentada. E aí, para mim, já não é mais uma pauta da direita, é uma pauta de segurança pública. A gente quer que as pessoas pensem que o possível delito pode ocasionar nessa possível depois consequência. E aí eles já começam a sair, começam a achar que isso é uma questão ideológica, mas não. Tanto a castração química quanto a extensão das penas para pessoas que cometem abuso sexual, pedofilia, isso tudo está interligado à segurança pública. Mas como foi apontado ali por pessoas da direita, a esquerda já começa a querer achar problemas, começa a querer anular as pautas por mais que sejam importantes. Esses casos mesmo de crianças sendo sexualizadas, de problemas envolvendo a adultização, foi denunciado lá atrás pela senadora Damares enquanto ela ainda era ministra. E sabe o que aconteceu? Por conta de denúncias de políticos de esquerda, até hoje ela responde um processo porque ela disse algo sem provas. Entendeu? Sendo que ela estava à frente da pasta, ela tinha conhecimento daquilo que ela estava falando, mas como ela não pôde provar os números, eles estão lá dando um jeito de prejudicá-la, de fazer com que ela pague uma multa, enquanto o Lula sobe para discursar na ONU e fala que o Brasil tem 300 milhões de pessoas em fome, vivendo debaixo da fome. Você vê que já não é uma pauta ideológica, porque enquanto o Lula fala tudo que ele quer e não paga consequência alguma, quando a direita fala alguma coisa que foge daquele radar, direita, sofre um peso de uma consequência, às vezes até, como que eu posso dizer, muito maior. Desproporcional. Desproporcional, essa é a palavra. E olha só, Gugina, você está falando de uma questão da adultização que o Felca trouxe. E aí você tem um pensamento de direita que tem algumas medidas que poderiam resolver esse problema. Não vamos discutir o mérito, se ela é muito, se ela é pouco. Vamos falar da solução. A solução. E aí você tem
uma pessoa de direita, uma linha de pensamento de direita que defende isso, e a esquerda, só por ser oposição, já vai querer derrubar esse projeto. Exatamente. Esse é um laissez-faire aí da política. Você não pensa, Pugina, que o fortalecimento do centro resolveria isso? No sentido de ser mais aberto ao diálogo, de poder negociar politicamente. Mas aí politicamente. o que é o centro que você diz? É o centrão? Eu digo o centro-direita e centro-esquerda, ter equilíbrios de discussão e democracia para poder chegar na resolutibilidade desse problema. Então, entende? Hoje eu não vou nem falar o centro, né? Igual eu falei, eu vejo que o centro na política ele é prejudicial. Agora, o equilíbrio é a base de tudo, né? Aqui em Araçatuba, por exemplo, a gente consegue discutir os projetos pautados no equilíbrio. A gente não chega com nada muito radical, extremos, não né? chega no extremo de discussão na Câmara. Mas, por exemplo, vamos tirar toda a parte política agora. A adultização é um problema no Brasil. Sim. Né? Um cara estava fazendo isso há não sei quantos anos e depois das denúncias do youtuber feita na internet, esse cara foi preso, o marido foi preso, eles estão agora pagando pelo que eles estavam fazendo. Por que algo que vai contribuir para a solução desse problema precisa ser falado de forma política e ideológica, por exemplo? Por que quer dizer, é uma questão pragmática. Exatamente. É uma situação... nós queremos uma solução. Por que essa solução não pode vir através de reforço na segurança pública? Sabe? Aí entendi o que você tá falando. São coisas que eu falo, tipo assim, poxa, às vezes eles querem minimizar os problemas, ou às vezes eles querem politizar tantas coisas, mas eu vejo assim, cara, é um problema, precisa ser resolvido, seja esse problema de direita ou de esquerda. Né? Hoje tem pessoas no Brasil que, por exemplo, as pautas ambientais elas são de esquerda, então todo projeto ambiental acaba vindo às vezes dos partidos de esquerda. Cara, discordo. Né? Quando a gente lê, por exemplo, o professor Olavo, quando a gente lê o Roger Scruton, o que eles abordam? Cara, todo espaço ele tem ali uma necessidade de ocupação. Então, se hoje existem pautas que a esquerda domina, é porque o pessoal da direita se esvaiu de opinar. Sim. E eu vejo que isso foi um problema, porque nós precisamos falar de tudo. Precisamos falar de pautas ambientais, precisamos falar de desenvolvimento econômico, precisamos falar de segurança pública, né? Temas como esse que a gente mencionou aqui. O que precisa ser feito são projetos reais. Agora, por conta do vídeo do influenciador, nós vamos criar um projeto para regulamentar as redes sociais. Poxa, será que quando a gente não vê que tudo isso estava acontecendo, violando diversas coisas que já são lei no nosso Brasil, será que precisa de fato de mais uma lei de regulamentação, ou será que precisa agora pensar na ponta, na punição de quem faz isso, né? na consequência de quem pratica esses crimes? Porque, poxa, o influenciador lá e o marido não foram presos por uma nova lei, eles foram presos por uma lei que já existe. Né? Eles estavam ali ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, estavam ferindo até as violações, né, das redes sociais, as diretrizes de uso. Agora, será que isso de fato precisa ser uma maneira de regulamentação ou isso precisa ser de fato um monitoramento mais efetivo, né, uma linha de segurança mais efetiva? Ou seja, menos política e mais ação, né? O problema é que principalmente a esquerda, eu vou falar, porque eu vejo isso de uma forma muito mais escancarada, eles politizam temas a fim de trazer algum benefício para as pautas que eles apresentam. Só que a verdade é simples. Quem errou precisa pagar pelo que fez, sabe? Agora, você não pode colocar diversas pessoas, por exemplo, que utilizam a internet de forma correta, que ali usam a internet para se posicionar, trazer a liberdade da expressão. Você não precisa violar o uso dessas pessoas para pautar algo que vai, né, pegar ali os criminosos. Não, cara, tem diretrizes que vão ajudar a punir esses criminosos. Agora só precisa de uma forma de averiguação maior, de monitoramento maior. A própria rede social, poxa, ela precisa ver, né, quando recebe as denúncias, elas precisam apurar essas denúncias e, poxa, se está acontecendo alguma irregularidade,
precisa punir a conta, precisa denunciar, Ou como seja, foi já feito existe pelo próprio toda uma youtuber. estrutura jurídica, legal, que pode punir esse tipo de ação. Mas a gente sabe que desde o início do governo Lula, a pauta da regulação das mídias sociais é algo que tem sido tentado, né, constantemente. Inclusive, como você falou, existe essa questão da esquerda politizar muitas coisas. Eu vejo também uma parte da direita que está politizando o Felca, como se ele tivesse feito isso politicamente, cara, como uma isca para o STF ter um argumento para essa regulação. Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que isso tá tão errado quanto, porque, por exemplo, poxa, eu não sei quais foram as reais intenções. Cara, também não sei, mas olha o que ele promoveu pro Brasil não através... Não precisa ver a intenção, é só ver o ato, né? O ato, olha o que gerou a prisão de gente que estava, né, pisando na bola, praticando crime, né? Tá gerando diversas outras coisas. Quantas pessoas foram chamadas a atenção nessa pauta, sabe? A única coisa que eu vejo é que existe, né, essa dualidade das coisas, como por exemplo, quando foi a Damares, por que foi a Damares não teve tanta voz? Agora porque é o Felca. Agora porque é o Felca, todos estão falando, cara, amém por isso, amém que a pauta está sendo falada, amém que as pessoas estão olhando para isso, mas assim, não dá para politizar tudo, né? Poxa, eu acho que nós como seres humanos também precisamos olhar a partir de uma ótica humana. Por exemplo, isso que ele denunciou fere direitos humanos, né? Fere ali as crianças, os adolescentes. Então, poxa, vale um olhar agora para a parte humana também, né? Ignora a política, a gente precisa olhar algo que proteja as crianças de fato, que não coloque elas nessa exposição, né? E aqui, por exemplo, em Araçatuba, eu apresentei 2 projetos nessa linha, né, de criança e do adolescente. Um foi para que pessoas condenadas, né, em trânsito e julgado por abuso sexual, pedofilia, não possam trabalhar na esfera pública, nem em empresas que prestam serviço para a esfera pública. E outro foi uma campanha permanente de combate à pedofilia e abuso sexual. Por que eu estou falando isso? Porque ambos os projetos foram aprovados em unanimidade na casa. Por quê? Acredito eu que o colegiado aqui da Câmara de Araçatuba olhou e falou, cara, isso é um problema. Né? Então, independente que o Pugina é do PL, tem outros vereadores de outros partidos, cara, isso é um problema e nós precisamos, né, buscar maneiras, né, principalmente através da atividade legislativa, para combater esse problema. Então, isso, graças a Deus, foi aprovado sem problema. Você vê que a casa entrou ali numa unidade para pautar esses projetos também. Então, acho que isso é o que falta no Brasil hoje. Né? As pessoas não olharem apenas a ótica ideológica ou política, né? A ideológica não, a política mesmo, mas olharem de uma ótica humana. Se tem um problema que afeta, né, a nossa sociedade, que afeta de alguma forma pessoas inocentes, a gente precisa, né, entrar em ação e discutir. Eu vou aqui citar até uma outra polêmica. A própria pauta da anistia é algo que assim fere direitos humanos. É algo que tem vindo com medidas desproporcionais para pessoas ali. Então, como que a esquerda deixa de lado, a esquerda que fala tanto em direitos humanos, que defende as pessoas, como que eles deixam de lado, né, o fato que teve ali sorveteiro, pessoa vendendo algodão doce, que foi presa porque está violando a democracia, que está atentando contra o Estado democrático brasileiro. Cara, isso beira o ridículo. O Pugina, mas assim, houve excessos no 8 de janeiro? Houve excessos, e assim, as pessoas que foram vistas ali depredando o patrimônio, que foram vistas ali praticando esses excessos, que elas paguem por aquilo que elas fizeram. Agora, como que você vai punir uma mulher como a Débora, que escreveu de batom numa estátua numa pena mais severa do que de traficante de facção criminosa? Entendi. Cara, isso beira o ridículo. Isso é desproporcional. A questão é os 2 pesos e 2 medidas de alguém que deveria garantir a justiça. Exatamente. Se você puxa só em 2025, 2024, o mesmo STF que condenou a Débora, que condenou o Clezão, que teve ali problemas de saúde, não pôde sair da prisão para se cuidar e morreu dentro da prisão, você vê que pessoas ligadas a facções criminosas saíram pela porta da frente com ali a ressalva do STF. Né? Esses mesmos ministros que estão aí dificultando, né, a liberdade de pessoas inocentes, que foram ali pegas de certa forma, como que eu posso dizer? Eles pegaram no meio dessa pesca deles ali, de pessoas que estavam depredando pessoas inocentes. Agora,
o que está sendo feito para diferenciar isso? Onde estão as filmagens, tudo aquilo que a própria segurança ali nacional deveria obter para assegurar essas pessoas? Né? Poxa, agora você querer punir uma senhora porque ela está com a bandeira dentro do STF, mas ela não quebrou nada. Às vezes ela seguiu ali um fluxo, mas ela não estava envolvida em depredação alguma. Sabe, como que uma mulher dessa tem que ser punida de maneira desproporcional? Tem coisa ali muito estranha dos dois lados, né? Cara. Tanto do que aconteceu por parte da direita, quanto as autoridades ali, a maneira como tudo foi conduzido. Né? Eu vejo assim. E assim que nós eles tinham a possibilidade de segurar para que isso não acontecesse. Não, mas foi o que eu ia falar agora. Tem uma questão política aí que a direita, que a esquerda se aproveitou do fato para mostrar força, para mostrar que agora eram eles no poder. E que hoje também a direita ela tira um proveito de cima da situação. E eu acho que assim, é um pouquinho da política que nós estamos vivendo, de dicotomias, de polaridades, entendeu? Dessa grande discussão. E assim, Pugina, desculpa de ficar te provocando aqui, tá? Mas acho que. Desculpa nada, a gente chamou ele para isso. É isso aí. Mas assim, o Bolsonaro errou em algumas coisas. Mais do que isso, a maneira como ele conduziu, porque o Bolsonaro ele é um líder, né? É um líder da direita, é um líder do bolsonarismo, evidentemente. Não só isso, como é uma figura que entrou para a história. Não, claro, isso é evidente. Mas assim, a condução dele como líder em relação a esses protestos em frente aos quartéis, ele poderia ter agido de uma maneira do tipo, poxa, não vamos fazer isso, vamos pegar um pouco mais leve. Pessoal, vamos aguentar 4 anos a gente volta. E até agora a mesma forma como ele está, porque ele está sendo julgado, como ele está se conduzindo a imagem e a palavra dele como um líder ao longo desse... Então vamos lá, vamos fazer um negócio em tópicos aqui pra gente não se perder. Sim. Primeiro eu vou perguntar pra vocês, qual que é a principal função de um líder? Indicar o caminho. Isso, né? Indicar o caminho, formar pessoas. E eu vou começar por aqui então. Quando você olha pro Bolsonaro, o mérito dele como líder é inegável. Né? Tanto é que a grande parte da equipe que ele escolheu para estar ali como ministros, né, que ele escolheu para cuidar do governo com ele, grande parte dessas pessoas foram aprovadas pela população. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente tem um Tarcísio, que é governador do estado de São Paulo, a gente tem a Damares, que é senadora, Tereza Cristina, que é senadora, diversos outros nomes. Esses nomes só tiveram a facilidade de expandir no cenário político porque eles foram aprovados e indicados por um líder. Né? Porque, para mim, esse é o primeiro mérito do Bolsonaro. Aí a gente está falando de um Bolsonaro eleito, ali, né? Na cronologia. Eu vou chegar nesse fim também. A gente vê um primeiro mérito do Bolsonaro. Ele construiu uma equipe capacitada. Teve ali os erros e acertos como... Né, é normal. É normal, é suscetível a isso. Né? A gente tem que fazer ajustes. Mas quando você olha para o todo, poxa, ele pegou um país num cenário extremamente caótico. Né? Pegou um país num período caótico de pandemia e mesmo assim conseguiu atingir resultados que o país hoje, sem pandemia, não consegue. O país hoje, sem pandemia, se afundando numa crise que o governo dele na pandemia não atingiu. Cara, você está falando um assunto que é interessante. O Bolsonaro teve um azar tremendo, cara. Que ele teve 2 anos de governo. Teve um azar, mas algumas cascas de banana também. Ele fez questão de... Mas assim, você já pensou... E aí eu concordo com o Pugina. Você já pensou o governo Bolsonaro sem 2 anos de pandemia? Não, a gente... Mas aí uma pergunta. A gente já está vendo uma alegria como os irmãos argentinos estão vivendo. O que atrapalhou mais o governo Bolsonaro, a pandemia ou os filhos dele? Cara, os dois. Os dois. Eu não enxergo dessa forma, sabe? Eu acho que, primeiro, agora voltando para aquela pergunta, Bolsonaro errou? Errou, cara. Ele errou em algumas coisas, como, por exemplo, certas falas, talvez feitas em público, porque essas falas em público, elas dão margem para ser distorcidas, elas dão margem para ser tiradas de contexto. Hoje, né, já conversei com ele sobre essas falas, ele me explicou tudo, cara, completamente compreensível as coisas quando ele explica, só que ele não teve oportunidade de explicar isso pro Brasil. Não tinha tempo pra não isso tinha também, como. Né? Então, ele mesmo sabe que ele errou, às vezes, no excesso das coisas que foi dito, né, da forma que foi dito, e tanto é que no meio da campanha, ele separou uma semana só para que fosse passado ali um discurso de pedido de perdão. Né, eu lembro até, isso foi apresentado por ele, é algo que ele mesmo falou, eu acho que eu estou em dívida aqui, né, eu vou... Até o pessoal falou assim, presidente, mas
Você vai sangrar numa multidão que está sedenta por sangue? Ele falou, cara, eu não estou interessado com isso, eu quero, né, fazer o que é certo. E para mim tá aí mais uma atitude de alguém que é líder, né? Porque não é todo mundo que tem a cabeça no lugar certo para um momento de erro parar e vou pedir perdão. Então para mim isso mais uma vez mostra uma qualidade do Bolsonaro, né? Ele é uma pessoa que tem humildade para recalcular a rota quando erra. E isso é a atitude de um líder, né? Isso é a atitude de um líder, sabe? Consegue olhar para si e falar assim, olha, errei nisso aqui, vamos... Você acha que ele não demorou um pouco nessa questão, por exemplo, que a gente está falando da pandemia, nessa condução, de algumas falas assim, que com o tempo já era comprovado de que não era bem assim, mas cara, esticou a corda. É muito complicado, porque quando eu vejo o Bolsonaro, eu vejo que assim, ele tinha tudo para destruí-lo. Como diz o próprio professor Olavo, a direita se contentou em chegar no poder e entender que ela só tinha uma caneta, que era a caneta do presidente. A gente tem problemas na educação, a gente tem problemas na saúde, a gente tem problemas na segurança, tá tudo colapsado e tá tudo ocupado por grande parte de pessoas da esquerda, a imprensa. E o Bolsonaro entrou numa situação dessa. Ele tinha tudo conspirando contra. Ele tinha a todo momento pessoas que estavam pegando coisas que ele falava e distorcendo, pessoas batendo nele por certas ocasiões. Cara, o governo Lula desmatou mais que o dobro que o Bolsonaro na Amazônia. Isso não é nem repercutido na Globo, sabe? O governo Lula tá cortando, né, verba de saúde básica, de educação básica, de pesquisa. Isso ninguém fala. E cortes maiores que o do Bolsonaro. Isso que você falou é interessante também, porque o Bolsonaro ainda teve um grande aliado que foi o viés da imprensa nacional, né? Então, o Bolsonaro hoje... Um grande adversário, né? Um grande adversário. Você falou um aliado do Bolsonaro. Não, desculpa, então. Um grande adversário. Que foi eu pensei até que tinha falado um aliado irônico, né? Não. Porque, cara, ele tinha tudo isso jogando contra. E o que ele tinha? A rede social dele e o povo. Porque e as lives dele. E as lives dele. Onde às vezes até saiu uma coisinha a mais, dava um problema, mas assim, poxa, você vê que... Aí eu também vou falar numa posição de me colocar no lugar dele. Cara, se como vereador hoje eu apanho de coisas que eu não tenho dimensão e não tenho imagina presidente da culpa República do que está acontecendo, eu imagino o que é a presidência da República, cara. E o tanto de gente que estava lá sugando, o tanto de gente traíra que tinha em volta dele também. Infelizmente, do mesmo jeito que ele acertou muito, ele errou em pessoas que estavam ali só se aproveitando da popularidade dele, se aproveitando da liderança dele. Então, eu vejo assim, cara, ele tinha tudo conspirando para dar errado. E mesmo assim, ele conseguiu acertar em muitas coisas, sabe? Hoje, por exemplo, você não consegue perguntar para uma pessoa, nesses 3 anos de governo Lula, qual foi o feito desse governo. Ele foi eleito assim. Qual que era a proposta dele? Era não deixar o Bolsonaro ser eleito. Cara, não e tinha ninguém sabe projeto. Falar. Exatamente isso. Ninguém sabe falar o que o Lula fez nesses anos, sabe? Agora, até quem odeia o Bolsonaro, se perguntar o que o Bolsonaro fez, cara, não tem como fugir. As pessoas sabem, pelo menos o Pix todo mundo sabe. O Pix que foi, né, desenvolvido, né, o pessoal diz, mas começou no governo Temer. Cara, tá bom, pode ter começado no governo Temer, mas quem aplicou? Sancionado ali. Quem fez o negócio acontecer? Isso me fez lembrar, como é que chama aquele pensador careca? O Pondé, né? Que fuma charuto. E ele é de esquerda, né? Cara, ele é meio centro, viu? Ele falou, olha, na época da eleição, falou, isso aqui é Alien versus Predador. Ele usava essa expressão, né? Mas qual que é a analogia? Bolsonaro versus Lula, pra ele era Alien versus Predador, né? Pra mim também, cara, assim... Com todo respeito, eu não enxergo o Bolsonaro como o político ideal para a direita, para liderar a direita. Ele cometeu muitos erros que a gente está pagando, inclusive, como, por exemplo, algumas indicações que acabaram resultando na soltura do Lula, né? Ele acabou trazendo, que segundo ele mesmo, foi ele ou o Paulo Guedes falou que a gente... o PT ele só volta se a gente fizer muita besteira, né? E acabou realmente acontecendo. E aí nessa linha, Pugina... por exemplo, algumas declarações que ele deu sobre eu acabei com a Lava Jato, alguns vetos de algumas coisas que chegaram para ele, até mesmo para dar uma freada ali, alguns projetos para frear o STF hoje, né, esses excessos que a gente tem. Como que você vê? Você acha que foram decisões estratégicas, decisões sob pressão? Como que você vê? Então... aqui você até me resgatou, posso dizer, mais um erro que eu acho que o presidente cometeu, que foi essa falta de
como que eu posso dizer? Eu acho que ele pecou na articulação política, né? Eu vejo visto o Nunes Marques pro STF. Então, foi cara, decisivo. mas quando você puxa no começo, tipo assim, quem que o Bolsonaro queria que fosse o ministro? O André Mendonça. Cara, quando você puxa... Primeiro, o STF não aceitou as indicações do Bolsonaro, as primeiras. Não aceitou quando ele indicou, por exemplo, o Ramagem também para estar à frente ali da Procuradoria-Geral. Então, você vê que, de fato, a Câmara e o Senado pautaram muito o Bolsonaro. Sim, porque ele teve essa grande dificuldade. Mesmo, justamente por isso, aquilo que a gente falou, ele só tinha caneta. Sim. Enquanto a gente tinha uma maioria lá dentro, né, que em tese teria que ser, porque foram muitas pessoas eleitas com o nome dele, essas pessoas começaram a se desvencilhar do governo, começaram a ser oposição do governo. Então, poxa, eu vejo que isso gerou no Bolsonaro essa... como que eu posso dizer? Esse receio em se aproximar de outras pessoas. Então, por exemplo, o cara fez um negocinho, esse cara tá me traindo. Mas isso foi gerado nele por conta dos traidores mesmo, que foram muitos. Você teve um João Dória, governador do estado, que se elegeu com base no bolsonarismo e depois do dia da votação já tinha rompido com sem contar, então eu imagino, né? Como Joyce Hasselman, que andou com o Bolsonaro. Do Rio de Janeiro, como é que chama? O Witzel. Cara, foi muita coisa. Assim, eu vejo que isso gerou um receio nele em aproximar, em fazer novas estratégias políticas. Isso foi começar a melhorar depois que o governo já estava bem desidratado, né? Que foi a partir do momento que ele puxou o Ciro Nogueira para fazer articulação com o Congresso. E aí, pandemia. Só que aí você vê que essa falta de articulação gerou certas coisas. E o Sérgio Moro, por exemplo, ele, para mim, pecou, né? Pecou na maneira que ele quem? Saiu o Sérgio Moro? O Sérgio Moro. Ah, tá. Na maneira que ele saiu do governo, que ele tentou pintar ali uma imagem de que o Bolsonaro seria, de uma certa forma, vilão, que ele não tivesse se alinhando às pautas. Cara, depois que divulgaram a reunião que o Sérgio Moro tanto falou, cara, você fala assim, poxa, o Bolsonaro estava falando que as pessoas esperavam que ele falasse. Ele estava defendendo aquilo que as pessoas que votaram nele defendiam. Então, assim, hoje eu vejo que até o Sérgio Moro recalculou essa rota. O Sérgio Moro, por exemplo, quando teve o embate do primeiro e segundo turno, cara, ele e o Bolsonaro se alinharam, correram junto, cara. Quando o Deltan Dallagnol estava naquela fase de cassação, os deputados do PL abraçaram o Deltan, né? O Deltan, sabe? Então, eu vejo que a ruptura que aconteceu anteriormente, por essa falta de traquejo político, de articulação, gerou consequências dentro da direita e fez com que a direita, de alguma forma, se juntasse novamente depois. Sim, porque viram que perdeu força, né? Agora, tem pessoas mal intencionadas, né? Elas existem ainda dentro da direita, esses infiltrados que estão ali só para sugar popularidade, que estão ali só para querer, de alguma forma, garantirem as suas posições, seus cargos políticos. Mas, assim, eu vejo que hoje o Bolsonaro e a equipe que ele tem em volta estão muito mais preparados para lidar com essa articulação, para corrigir talvez esses problemas políticos que encontraram no governo, né? E assim, voltando até naquele tema, ele não errou de ter falado para aquele pessoal que estava ali nos agrupamentos, tudo, cara, acho que não errou, né? Primeiro porque ele já não tinha se associado a esses movimentos, né? Ele não tinha dado a cara ali e falado, eu tô com vocês, nós vamos fazer alguma coisa para virar o jogo, né, como eles estão dizendo. E o que aconteceu? A ida dele para os Estados Unidos foi justamente porque ele viu que já não tinha mais controle, o pessoal não ia sair dali porque o povo estava tão na ânsia de mudança, o que é até compreensível, porque assim, poxa, quem queria que o Lula voltasse? Sabe, o povo estava indignado, queria, tipo assim, meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa virar alguma coisa. E aí, não tinha mais como ele dizer para essas pessoas, não dá. Mas então, ele nem chegou a dar um posicionamento pra mim, ali, né? A viagem dele já tinha duas mensagens, né? Eu não estou envolvido com isso, e se eu me envolver com isso, eu vou ser preso. Porque qualquer fala também política dele naquele momento ia ser uma bomba atômica. Você quer ver como isso é verdade? Eu tô entendendo. Não, mas eu acho assim, que ele se posicionasse, até falando assim, galera, vamos dar uma segurada aí. Cara, mas até pro outro lado, seria uma ferramenta para ele falar, gente, eu tentei, estão me acusando tudo bem. Não, né? Mas foi o que ele fez. Eu acho que ele perderia força com o próprio público. Eu acho que sim. Mas na última coletiva de imprensa que ele
fez lá ali na casa da presidência, ele deu um recado. Ó, pessoal, vamos voltar cada um para suas casas, vamos seguir, é isso, né? Vão sentir saudade de mim. É que foi bem velado isso assim, isso que eu digo. Mas ele falou mesmo. É que ele não podia se colocar como alguém que estava liderando esses grupos, justamente porque já tinha ali essa veia do pessoal tentar incriminá-lo. E você disse, se ele pede pro pessoal ir para casa, ele ficava consolidado que ele que é o chefe, entendeu? Entendi. E aí, eu vou te dar um exemplo. O general Braga Neto tá preso por uma fala que ele disse assim pro pessoal: não, tenho esperança, né? Tenho esperança, as coisas vão mudar. Cara, ele falou isso. Ele não falou que ninguém ia chutar a porta de presidência, que ninguém ia virar ministro do STF. Ele falou isso, tenho esperança, tudo mais. Foi a única coisa. Cara, o general Braga Neto, até brinco assim, ele parece um avô falando. Quando você conversa com ele, pensa num cara assim. Você conheceu ele? Não, o cara, mano, pra mim, de verdade, é um dos caras mais íntegros que o Bolsonaro tinha ao lado. É um cara que tava de fato vestindo a camisa do Brasil, que tava lutando, cara. Ele já tem idade, é um general renomado, ele tem títulos e honrarias que quase ninguém no mundo tem, sabe? Ele tem uma honraria norte-americana que acho que é a única pessoa da América que tem. Então, assim, é uma pessoa que tem respaldo brabo naquilo que faz. E por conta desse suposto envolvimento, dessa fala que ele fez no dia, ele está sendo tratado como um criminoso no Brasil. Então você vê, a simples posição dele de um dia lá no agrupamento, de falar com o pessoal, de falar uma mensagem de esperança, deu ao STF o poder de colocá-lo como uma possível liderança do que estava acontecendo. Então, mas isso acontece por conta do 8 de janeiro. A minha visão é o seguinte, enquanto estava tudo ali nos quartéis, os protestos, estava dentro do limite do aceitável. Se ele chegasse naquele momento e falasse, galera, ó, vamos pegar mais leve, a coisa não evoluiria até o 8 de janeiro, que é a isca, digamos assim, que pega ele. Então, na minha visão, se ele fosse mais claro ali, seria uma chancela, ó, galera, ó, eu impedi que algo pior acontecesse. Eu acho que a situação estaria melhor para ele, inclusive, não teria evoluído esse problema. Então, agora, assim, eu também não lembro para falar, não, eles fizeram isso, eles falaram lá nos quartéis, o pessoal não partir dali para outro lugar. Só que uma coisa eu lembro, né? Em nenhum momento essas passeatas do 8 de janeiro foram apoiadas por nenhuma liderança da direita. Isso foi algo orgânico, que pessoas se aproveitaram dessa brecha, que, igual eu falo novamente, as pessoas estavam numa linha de indignação, estavam ali numa repulsa total ao que aconteceu, né? O STF, de uma certa forma, colaborando para que as pessoas questionassem, porque eu vejo o seguinte: você duvidou de algo, e a pessoa que tem a retenção daquilo que está sendo duvidado, ela tem a necessidade de mostrar que a dúvida da pessoa, né, não tem embasamento com a verdade. Mas como que ela vai fazer isso? Mostrando, né, ó, é isso aqui, as pessoas estão duvidando do sistema de votação, ó, a gente tem isso aqui para mostrar que ele é seguro, tem isso aqui para que essa dúvida, né? que essa dúvida seja retirada do coração e da mente das pessoas. Agora, mas isso é bom para a esquerda, né? Eu acho que isso é bom para a esquerda alimentar. Eu acho que o único benéfico que se beneficiou com o 8 de janeiro foi a esquerda. Com certeza. Sim, se a direita tivesse organizado, nos primeiros dias de pensamento sobre o evento já teria caído fora. Não, isso aqui é um tiro no pé. É só você ver. Esse pessoal estava em Brasília no dia que aconteceu. O ministro da Justiça, que hoje é ministro do STF, Flávio Dino, o general G. Dias, que foi até na CPMI do 8 de janeiro e não soube responder por que eles não tinham as imagens, que não soube responder por que a força militar ali, tanto nacional quanto de Brasília, não agiu para impedir. Eles literalmente abriram e fala assim, por favor, só faltou falar, quebra tudo aí, cara. Por favor, quebrem aí para nós. Então, vocês acham então que foi algo assim, uma oportunidade que apareceu e eles abraçaram? Eles abraçaram, exatamente. Eu acho. Foi igual aquilo que eu disse anteriormente, você não vai sangrar numa multidão sedenta por sangue. Eles pegaram uma multidão sedenta por sangue, que tava desarmado, e falou, ó, pega esses garfos aqui, essas espadas, vai pra cima. Cara, aquilo poderia ser contido de outra forma. E outra, a forma na qual foi conduzido, isso é algo que ninguém sabe explicar. Porque as pessoas estavam ali no quartel, né? Eu já ouvi relatos de pessoas presentes ali, elas estavam nos quartéis e a mensagem foi, vamos todo mundo para a Praça dos Três Poderes,
Cara, ninguém sabe dizer de onde surgiu essa voz, essa convocação, mas as pessoas foram, né? E as pessoas foram achando assim, não, a gente vai fazer mais uma manifestação e tudo mais. Cara, é só colocar isso na balança histórica também. Quando uma manifestação de direita, por mais intrigante que fosse o tema, por mais raivoso que seja o tema, quando que uma manifestação de direita gerou alguma quebradeira no Brasil? Haja visto as manifestações da Dilma, né? Que iniciou o impeachment da Dilma. Sempre ordeiras, sabe? Sempre foram pessoas ali conscientes, famílias. Cara, isso que a gente tá falando mesmo de pessoas inocentes presas, existem. Tem pessoa que fala assim, eu entrei para tomar água e dali não consegui mais sair. Gente que não tem nada a ver com a quebradeira. Aqui eu reforço. Pessoa que praticou vandalismo, que depredou patrimônio público, cara, isso a pessoa tem que pagar por isso. Agora, você colocar pessoas inocentes dentro dessa seara é muito preocupante. Sim, primeiro porque isso não acontece nem com o crime organizado. Quando você não tem provas, quando você não tem ali de fato algo concreto para prender uma pessoa, por mais que alguém viu, isso não adianta. Né? Agora, quando se trata das pessoas do 8 de janeiro, elas estão sendo tratadas numa justiça à parte no Brasil. E é isso que tem que ser questionado. Eu acho que ali tem excesso dos três lados, né? Esquerda, direita e STF. Acho que é um bololô complicado, né? Bom, o que você que está em casa aí acha? Deixa nos comentários aqui do Vocação Podcast. E a gente tem que agradecer muito a você que está acompanhando a gente até agora. A ideia é a gente ter essas discussões aqui que vão, pelo menos, fazer a gente pensar, né, Serginho? Acho que esse é o principal objetivo, a gente pensar, refletir sobre os fatos e chegar às nossas próprias conclusões. Se você não estiver concordando com a gente, tá tudo bem. Né? Deixa eu abrir um parêntese também para o pessoal. Nós estamos gerando conversa. Se a gente está questionando o A, não significa que a gente apoia B. E vice-versa. Eu, por exemplo, estou provocando o Pugina aqui, mas vou confessar os meus votos. Votei no Bolsonaro em todas as oportunidades que tive. Todas. Primeiro turno, segundo turno, das duas eleições. Essa culpa eu não carrego. Eu não carrego essa culpa, mas assim... Eu votei no Padre Kelman. Isso aí. Parabéns. Ele exorcizou o capeta lá, né? Ele, como é que era o de 18 lá? O Cabo Daciolo. Rapaz, glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, então a gente quer deixar aí mais uma vez o pedido para você que está acompanhando a gente, que você se inscreva nos nossos canais. Isso para nós é muito importante, tá? A gente está em diversas redes sociais. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple for Podcasts. A gente está aí nas outras redes sociais, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Onde você procurar vai ter lá o Vocação Podcast. Siga a gente está sempre trazendo conteúdos novos. Isso para nós é muito importante, tá? E também dizer do Secate Estofados, o nosso parceiro, uma pessoa referência na construção, na reforma de sofás sob medidas. Se você está com aquele problema no teu sofá, se você está precisando fazer uma reforma, se você tem o sonho de construir um sofá sob medida, uma cabeceira de cama, é só entrar em contato com o William no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49. E também deixar o telefone do Vocação Podcast, você que quiser entrar em contato conosco através do do WhatsApp, você pode falar conosco no DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63 é o nosso contato, o nosso WhatsApp, é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, pessoal, é muito importante, ajuda a gente a cobrir os custos aqui do canal. Então você pode fazer essa doação de qualquer valor. Se você é empresário, está ouvindo a gente, tem interesse em explorar o espaço publicitário aqui do Vocação Podcast, entre em contato com a gente no WhatsApp, a nossa equipe vai estar pronta para te atender. Eu tenho certeza que vai ter algum plano aí que vai encaixar dentro da sua expectativa. Pugina, só mais um pouquinho. Sobre cenário nacional. Tarcísio Gomes de Freitas, o que você me diz? Como que você tem visto ele, a figura dele como governador, como pretenso presidenciável? Eu acho que é um excelente nome, né? Mas eu ainda acredito, né, no presidente Bolsonaro, né? Se for o nome indicado por ele, não somente votarei como farei campanha, mas vou seguir ali as recomendações feitas por ele, né?
por tudo aquilo que eu já considero importante na visão política dele. E se for o Tarcísio, eu acho também que é um nome excelente, né? Vem demonstrando um trabalho de ponta no Estado. É claro, como nem tudo é perfeito, tem algumas secretarias que apresentam uma demanda mais complexa, que precisam ser avaliadas, mas acho que hoje é uma figura assim que, por mais que às vezes exista, né, um pessoal que eu não sei até onde que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro, até onde ele é leal à direita, mas eu considero o Tarcísio uma figura leal ao presidente Bolsonaro, né? Visto o que observei nas últimas manifestações, né, a forma como ele se comportou, dele, né? Ele é uma pessoa, por exemplo, um dos poucos governadores do Brasil que se posicionou contra as infrações, né, dos ministros do STF, as irregularidades, né, que tem articulado, né, pela anistia das pessoas inocentes. Então, assim, vejo que é um nome que está bem ligado às nossas pautas, que está posicionado, né, como eu falei no começo, e acho que tem tudo para ser um excelente futuro presidente, né, seja a ocasião, ou continuar aí fazer um segundo mandato por São Paulo. E ele já está colocado como possível candidato? Não. Não há uma definição ainda. Hoje a gente até brinca, né? Nós temos 3 possíveis nomes para a presidência, né? O Jair, o Messias e o Bolsonaro. Então, achei hoje que você ia falar um terceiro nome de Minas Gerais ali. Que tá forte também. Esse é o futuro. O Nicolas. Esse é o futuro, cara. E aproveitando, ele é sensacional. Eu consigo ver uma comparação entre você e o Nicolas, no sentido assim, jovens que entraram na política ali mesma época e atingiram níveis de votação, popularidade muito, muito grande. Como que você vê essa renovação do futuro? Porque o bolsonarismo, a gente consegue visualizar um perfil de um pessoal um pouco mais velho, um pouco mais, né, que ao longo prazo vai estar saindo um pouco de cena das votações. A gente tem o Nicolas surgindo, tem você aqui na política, espero que você esteja almejando aí uma prefeitura, um cargo, né, um executivo alto, máximo, né, ali. Como que você vê essa renovação? Você acha que ela está acontecendo, está um pouco atrasada? Não, na verdade eu vejo que essa renovação é um dos grandes feitos pela liderança do Bolsonaro, né, primeiramente. Até porque, quando você pergunta para o Nicolas, a figura que despertou isso nele, Bolsonaro. Quando pergunta para mim, Bolsonaro. Quando pergunta para o Pavanato, né, que também é o vereador mais votado ali de São Paulo, Bolsonaro, Pablo Almeida. O Pavanato é o que era da Jovem Pan, que era do MBL. Não, esse é o Pavinato. O Pavanato é o vereador de São Paulo, mais votado lá também. Aí o Pablo Almeida lá em Belo Horizonte também, o Thiago Medina, Recife. Todos os jovens que eu mencionei aqui, nós somos ativados através desses movimentos que o Bolsonaro despertou no Brasil, sabe? Ele mesmo, o presidente Bolsonaro, é um impulsionador de juventude. O que a gente pode ver, por exemplo, é que nessa transição de geração, a direita está encabeçando essa liderança da juventude. Né? A direita tem agregado os jovens para perto. Tanto é que quando você fala de jovens na política, a sua maioria são jovens de direita. Por quê? Porque nós entendemos, né, primeiramente, essa ocupação de espaço. A nossa base foi bem trabalhada, né, tanto ali pelas lideranças da direita quanto pelo próprio presidente Bolsonaro. E hoje nós temos esse espaço, né, para apresentar nossas ideias, para crescer com as pautas da direita. E isso eu vejo também que é algo que nós precisamos consolidar e abrir para as futuras gerações. Porque hoje, por exemplo, quando você olha pro PT e para a esquerda, quem que é o sucessor direto do Lula? Que a gente pode dizer, esse cara tem a capacidade, né, do Lula, por mais que não vou entrar no mérito. Quem que é a figura pós-Lula? Acabou. Né? Agora, quando você fala, depois do Bolsonaro... Eu acho que nem a estrutura ali deixa fazer um sucessor. É muita gente brigando por essa vaga. E olha só, ele ficou anos à frente. Então, ele tem ali, de uma certa forma, por conta de toda a base, ele teria o espaço para formar uma sucessão. Só que hoje, por exemplo, o Boulos é o sucessor do Lula. Poxa, o Boulos toma paulada em toda eleição que ele vai. Entendeu? Agora, assim, o Boulos ele vem crescendo nas eleições, ele
ficou empatado tecnicamente ali na Prefeitura de São Paulo, né? Assim, no primeiro turno... Mas na hora do vamos ver, no primeiro turno ele até arrastou, assim, agora no segundo turno ele foi massacrado. Mas eu digo assim, nas eleições anteriores ali, ele era um númerozinho insignificante. Sem contar que foi uma das campanhas mais caras da história da política brasileira, a campanha do Boulos para prefeito de São Paulo. Então, assim, precisa colocar muito dinheiro para que as pessoas vejam ele como um bom gestor. Até porque o povo sabe o passado, né? Mas eu digo assim, pelo eleitor de esquerda jovem ali, eu acho que o Boulos ele é o mais visado ali pela juventude socialista. E você vê como é preocupante, porque ele é... Radical. Não só radical, mas muito despreparado. Teve um debate dele com o Nicolas recente, cara, de verdade. Uma hora era o Nicolas batendo, na outra era o Boulos apanhando, né? De tão forte que foi o Mas é que o Nicolas é um caso que precisa ser estudado. Ele tem uma grande oratória, né? O Nicolas é um cara que precisa ser estudado. Eu ia até brincar com isso. Nicolas, Nicolas, a Vocação Podcast está à disposição se você quiser vir falar com a gente. Mas cobra para mandar um zap aí. Exato, já fala com ele. E assim, até... a comparação com o Nicolas, poxa, quem dera eu tivesse uma oratória como a dele, né? Tenho a força de vontade. Mas você se posiciona muito bem. Sim, mas... Eu acho que a tua segurança em defender o que você acredita, você mesmo disse e eu concordo. Mostra para o teu eleitor, mostra para a população o que você pensa de maneira honesta e falar, esse é o João Pedro Pugina. Eu acho que é isso, cara. E assim, o Nicolas, ele... tem contribuído para esse trabalho de base hoje. Acho que ele entendeu também aquilo que foi importante para ele. E eu, por exemplo, agradeço porque faço parte desse trabalho de base. Sou alguém que tive ali o apoio dele aqui em Araçatuba. Até hoje, né, ele faz, às vezes, algumas oficinas lá em Belo Horizonte para que a gente, né, possa crescer, não somente como um político, mas como um ser humano mesmo. Achei até muito bacana. Ele é cristão também, Ele é cristão, um cara assim... muito íntegro, e as coisas que a gente tem conversado nessas oficinas vão além também só da parte de políticas públicas, de mandato, vão também sobre essa parte que às vezes pega, né, as pessoas que estão envolvidas na causa política, tipo assim, poxa, como que você vai pregar uma coisa com o seu mandato e fazer outra completamente diferente com a sua vida. A gente aprende isso na igreja, né? Exatamente. E ele está levando essa temática, principalmente da formação do caráter, de forjar o caráter, ele está levando isso para dentro da galera da política. Isso é muito importante. E aí ele deu até um exemplo nessa última. Poxa, como é que nós somos a figura que defende a família e quando o político sai da figura política, vai para sua casa, ele odeia ficar com a sua esposa, ele odeia ficar com seus filhos. Poxa, o mínimo que ele poderia fazer é cuidar da sua casa, porque é aquilo que ele representa no mandato. Sim. Entendeu? E eu vejo assim, cara, o Nicolas é um cara fantástico. Então você vê assim, que nessa questão do futuro, a direita ela larga na frente. Vixe, eu acho assim... uma base. Tanto em pessoas assim que já têm ali uma certa popularidade, quanto em preparo. Eu olho assim, pro Nicolas, eu tenho segurança no Nicolas. Eu olho para Ana Campagnolo, que hoje é deputada estadual em Santa Catarina, mas acredito que ela vai muito além disso, porque assim, é uma figura preparadíssima, né? No debate mesmo antifeminista, no debate da pauta assim, das mulheres, cara, ela tem um conhecimento assim, inexplicável, fora de base. Como, assim, diversos outros nomes que nós temos aí na política, na juventude, da direita, eu acredito que, né, até seguindo uma frase que eu usei na minha campanha, eu acredito que a esperança somos nós. Eu acredito que as pessoas estão depositando, né, essa responsabilidade no jovem, porque entenderam também que tem essa força, né, que tem essa vontade de mudança, que quer fazer acontecer. Então, assim... Uma coisa até engraçada que aconteceu aqui, no meu primeiro dia de mandato, né, a Câmara estava até em recesso ainda, no meu primeiro dia eu já tinha protocolado um projeto, né, o projeto 01 de 2025 é o meu projeto, aquele que eu citei no início, né, das pessoas que têm ali condenação não poder trabalhar na esfera pública. Então isso foi até engraçado, que o pessoal, poxa velho, mas a Câmara tá parada. Não, mas a gente já quer começar, a gente já tem coisa aí para colocar para nossa cidade, né? Então isso foi bem bacana. Ô Pugina, a gente precisa encerrar e assim, a gente tinha muita coisa para conversar contigo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pontual. Diga aí. Para você, qual que é o maior problema / desafio do Brasil e o problema / desafio de Araçatuba? Antes disso. Nossa, perfeito pergunta. Antes disso,
Eu queria te propor, Pugina, mesmo sem combinar contigo, de nós gravarmos um segundo momento para nós falarmos sobre a tua história e sobre a política municipal. Porque a gente acabou falando muito sobre a política nacional e foi top a nossa conversa. Mas eu acho que o público aqui agora precisa conhecer o Pugina e a vereança municipal. Então, se você topar, a gente marca um segundo momento para a gente conversar sobre isso. Já pega essa pergunta para descer, então. O problema nacional. Aí a gente deixa o problema municipal e aí a gente já faz o... Não, eu vou interligar nessa pergunta do Hélio, que eu acho que é importante. Nessa eu vou até olhar mais para a câmera para falar. É o corte, esse é o momento do corte. Então, hoje, um problema que eu vejo tanto nacional quanto municipal é que as pessoas tratam a política com uma agilidade que ela não acontece. As pessoas esperam que as coisas sejam imediatas, que as reformas sejam imediatas, que a transformação a olho nu seja imediata. Mas a verdade é que a política é como uma maratona, não é como uma caminhada de 100 metros. Quando a gente olha para a esquerda, principalmente, nós vemos que o Lula perdeu diversas eleições até que ele pudesse ser eleito presidente. E ele foi presidente 3 vezes. Então, fora a Dilma que ele elegeu também, que era o papagaio de pirata dele. Então, nós não podemos tratar a política dessa forma imediata. Nós temos que entender que existem processos dentro do nosso país, dentro da nossa cidade. Esses processos, há muito tempo, são tratados de uma forma diferente da qual nós estamos propondo a tratar. Então, nós vamos ainda quebrar muita cabeça, nós vamos ter muitas coisas para corrigir, mas tudo isso feito a partir de uma nova visão e a partir de um novo modelo no qual nós queremos alcançar. Nós não queremos que essa política do jeitinho permaneça, nós não queremos que a política da troca de favores permaneça. Então, tudo isso tem uma dificuldade muito grande para ser colhido com o tempo. Então, nós precisamos que as pessoas entendam que o tempo precisa trabalhar ao nosso lado. Nós precisamos do tempo para poder provar aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós já estamos fazendo. Então, eu vejo que isso precisa ser colocado principalmente para as pessoas de direita. O tempo precisa ser o nosso aliado. Sim. Nós precisamos acreditar nos projetos a longo prazo. Nós precisamos acreditar naquilo que nós não podemos ver hoje, mas que no futuro teremos um impacto. Nós estamos falando aqui de algumas coisas nos bastidores daquilo que tem sido feito no desenvolvimento de Araçatuba, na parte econômica. São coisas que talvez hoje as pessoas não consigam ver, mas eu tenho certeza que daqui 8, 10, 12 anos, aquilo que começou hoje, as políticas que eles têm feito hoje ali no desenvolvimento da cidade, vão ser frutos e vão ser ali colhidos pelos jovens do futuro, pelas famílias do futuro. Então, eu acho que esse é o maior problema e aqui já apresento também a solução. O problema é acreditar que as coisas são feitas e transformadas de forma imediata. A solução, dá tempo para as coisas, dá tempo para que a gente veja os resultados. Se errou, vamos corrigir o quanto antes. Mas assim, precisamos do tempo, porque ele não pode ser, a gente não pode ser refém do tempo, senão a gente não vai conseguir fazer nada com excelência, não vai conseguir fazer nada a longo prazo, porque vai estar ali com aquela cisma de tipo assim, nossa, preciso fazer para agora. Só que a gente sabe que as coisas imediatas, elas têm grande chance de dar errado. E aqui eu trago até uma visão bíblica também. Noé, ele começou a construir uma arca sem ter previsão de que ia chover, mas ele sabia que no futuro algo aconteceria. E isso é algo que eu tento trazer para mim dentro da política. Não é o voto mais fácil, não é o voto mais tranquilo, que às vezes vai gerar uma estabilidade no momento diante da população, mas é o voto necessário, é o voto que tem responsabilidade, que vai trazer impacto na vida direta das pessoas. Então, já deixo aqui, acho que assim como Noé, a gente tem que observar não só a política, mas todas as áreas da nossa sociedade. Nós precisamos caminhar para que algo aconteça, mesmo que nós não possamos ver aquilo que tem diante de nós. E é isso. Muito bem. Pessoal, você que acompanhou a gente até aqui, que gostou desse bate-papo, que acha que valeu a pena que essa uma hora de investimento, a gente gostaria que você curtisse o nosso material, que você se inscrevesse no nosso canal, tá? Isso é muito importante. Sempre que a gente estiver trazendo novos conteúdos, você vai receber isso com exclusividade. E a pegada, a proposta do Vocação Podcast é essa aqui. Nós vamos trazer espaços democráticos de conversa. Nós vamos aprender,
nós vamos discutir diversos assuntos aqui, mas nós vamos evoluir enquanto pessoas e seres humanos. Esse é o nosso principal objetivo aqui, e servir a Deus, né? Nós estamos aqui todos para isso, para servir a Deus. Então a gente quer agradecer o Pugina que esteve aqui conosco, dizer que sábado que vem a gente já vai estar com a versão 2, né, desse bate-papo com o João Pedro aqui, trazendo assuntos sobre a pessoa dele e sobre a política municipal. E a gente convida você aí para a semana que vem a gente bater esse papo, tá bom? Agradecer aí novamente o Secate Estofados, que está com a gente, que é a pessoa indicada para você que estiver precisando de uma reforma no teu estofado, precisando de um sofá sob medida, o que você precisar, o Secate é a pessoa indicada. Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49, repetindo o DDD 18 981 34 86 49. E o nosso contato aqui no Vocação Podcast, que é o nosso WhatsApp, que é a nossa chave Pix, que esteve aí durante toda a entrevista fixa na tua tela aí o QR Code. Se você puder fazer uma doação para nós através do nosso Pix, você nos ajuda bastante. Se você é empresário e quiser falar conosco, explorar esse espaço publicitário aqui, está à sua disposição. Você pode falar conosco no DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem com mais um bate-papo.